O nosso trabalho, intitulado como Fazendo Ciência na Pandemia, um olhar lúdico para os anos iniciais, teve como objetivo utilizar a curiosidade intrínseca da criança pela ciência e, a partir disso, experienciar a mesma de um jeito brincante e muito feliz. A aula do Laboratório de Ciências do Colégio Sinodal do Salvador sempre foi muito almejada e esperada pelas crianças, em função de todas as dificuldades trazidas pela pandemia. Em um primeiro momento, pensávamos como é possível dar uma aula online de qualidade, mas que abordasse muito bem a ciência? Foi preciso se reinventar para conseguirmos atingir os objetivos, adaptando as experiências com os materiais disponíveis em casa. E os resultados das experiências e os vídeos foram muito produtivos, com excelentes resultados, envolvendo outras disciplinas e com a participação ativa das. Dentre os experimentos que gostaríamos de destacar estão as experimentações com as turmas do primeiro ano, que estudam as habilidades relacionadas à importância da higiene. Como sabemos, as medidas de higiene ajudam a prevenir a disseminação do novo coronavírus, e foi justamente este viés que trabalhamos com os pequenos. Olá, vocês estão aí? Quero convidar vocês para conhecermos o nosso laboratório de ciências do Colégio Sinodal de Salvador. Eu sou a professora Elizabeth e eu vou trabalhar com vocês, fazer experiências. Essa cor aqui, azul, vamos colocar o azul aqui, ó. O que será que acontece se eu colocar o amarelo junto? Uau, olha só a cor que ficou! Vamos fazer experiências? Entender por que será que o céu ele é azul? Será que a jacaré pode ser rosa? Uma das experiências que as crianças fizeram foi colocando um prato com água e orégano. Quando elas colocavam o dedo, não acontecia nada e elas ficavam surpresas esperando para ver o que ia acontecer. De repente, quando elas colocavam um pouquinho de detergente no dedo e colocavam na água com o orégano, a experiência acontecia. Ou seja, o orégano se espalhava todo, demonstrando o quanto que é importante lavar bem as mãos, lavar adequadamente as mãos, para mandar espantar os vírus embora, né? Show sujeira, né? As crianças comentam muito isso. Show sujeira. Higiene. No dicionário, quer dizer proporcionar saúde e bem-estar para o nosso organismo. Na outra experiência, nós utilizamos simplesmente tinta, né? As crianças usavam as brincadeiras usando tinta e as mãos eram lavadas, né? Colocando na torneira. Primeiro momento, as crianças, elas não lavavam corretamente as mãos. E aí elas começaram a observar onde é que ficavam os restos, né? Onde é que ficavam esses vestígios da tinta. Embaixo das unhas, aqui na parte do punho, entre os dedos, era mais difícil de tirar essa tinta. E aí as crianças se deram de conta que por isso que nós precisamos lavar bem corretamente as mãos. Não simplesmente abrir a torneira, colocar as mãos e pronto, né? A lavagem estava certa, correta. E isso não foi comprovado pela experiência utilizando a tinta, né? Pelo contrário, lavar bem as mãos com água e sabão entre os dedos, aqui na parte do punho. Então, as crianças comentam muito nos vídeos, quando eles enviam, né, os vídeos retornando com a proposta, comentando isso. Prof, como foi difícil lavar embaixo das unhas, como foi difícil retirar a tinta entre os dedos. Continuando sobre o assunto da higiene, uma outra experiência foi quando eu trouxe 3 recipientes
como vocês podem ver aqui nesse vídeo. A gente até pode ficar sujinho, né, como essa água, mas o importante é a gente sempre tomar banho, lavar bem as mãos. É muito importante para a nossa saúde, nós precisamos cuidar disso, certo? Assim como escovar os nossos dentes, pentear os cabelos, nós precisamos limpar e manter o nosso corpo limpo. E nós precisamos, para manter o nosso corpo limpinho assim, nós precisamos usar água, né, e sabão para tirar toda a sujeira, mandar a sujeira toda para fora. Viram só? Mandei a sujeira para fora. Outro assunto abordando a questão da importância da higiene, de lavar corretamente os dentes. No primeiro momento, eu converso bastante com eles a respeito do uso adequado da escova de dentes, a pastas de dente. Eles é que vão trazendo bastante questões sobre isso também. Eu comento com eles que o nosso esmalte do dente, ele é muito parecido com a casca do ovo, né? Então, por isso que a prof fez essa experiência aqui com os ovos. Nessa experiência com os ovos, nós colocamos os ovos em diferentes líquidos. Um ovo com a água, só com a água, no outro, um com café, o outro com suco de uva. Então, as crianças puderam fazer em casa, com a ajuda dos pais, né? Deixando por aproximadamente 2 horas naquele líquido. E depois, elas pegavam uma escova de dente mais velha e retiravam, escovavam o ovo. Ou seja, como se estivesse escovando os dentes, e as crianças puderam observar o quanto que é importante escovar os dentes corretamente, porque assim a gente vai retirando toda aquela parte suja que fica no dente. Se a gente não fizer isso, essa sujeira ela vai se acumulando ali e aí vai ficando mais difícil de retirar. Eles até comentam, né, que prof, causa aquele bichinho da cárie, que vai provocando dor no dente. E assim a aula vai fluindo, eles vão trazendo as coisas, as perguntas, os questionamentos, eles vão tocando em assuntos. Prof, eu já fui no dentista, lá no consultório, tinha tais coisas diferentes, a dentista me mostrou isso, ou fio dental, por que é importante passar o fio dental? Então, elas vão trazendo colocações, né? E a aula vai se tornando bem dinâmica, bem participativa. As ciências no ensino fundamental, nos anos iniciais, elas asseguram as crianças a construir conhecimentos sistematizados de ciências, oferecendo-lhes elementos na qual eles conseguem compreender os fenômenos do seu meio ambiente, relacionando seus conhecimentos adquiridos lá na educação infantil, do seu convívio com a família, seu conhecimento de mundo. Segundo a BNCC, os objetivos do conhecimento trabalhados com o primeiro ano são a questão da higiene, que já foi comentada, né? Conhecimento do seu corpo, a relação da diversidade das pessoas, o quanto é importante nós sermos diferentes, e também essa escala de tempo, as características dos materiais. Tudo isso são os objetos da BNCC que são trabalhados juntamente com os professores titulares. No ano de 2020, nós fizemos vídeos. Nesses vídeos, eu procurei sempre conversar com os professores titulares, porque nós conseguimos abordar os assuntos que eram trabalhados, vamos dizer assim, teóricos, né, dentro das habilidades da BNCC, como também eu poder fazer essa parte mais prática. As crianças enviavam vídeos, enviavam suas hipóteses, as suas curiosidades, enviavam áudios. Muitas vezes também nós fazíamos com algumas observações, com que as crianças pudessem escrever. Com a função da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Já no finalzinho do ano passado,
Também continuamos com os vídeos e esse ano eu vou até a sala de aula. Então, eu levo a experiência até eles. Algumas experiências, eles até podem trazer alguma coisa de casa, ou então eu faço, né, demonstro a experiência com eles, a gente dialoga, eles criticam, eles participam, né, perguntam. E muitas vezes eles retornam em casa, fazem com a sua família e mandam esse retorno para mim depois também, que é bem legal. Após o assunto da higiene, nós também trabalhamos a questão deles conseguirem identificar as partes do corpo. Eles desenharam o seu corpo, né, no chão, alguns pegaram papel pardo, representaram o seu corpo, identificaram as partes, conseguiram gravar áudios falando, né, o braço, as pernas, identificando essas partes no seu corpo. Outro assunto que foi abordado já na aula presencial com as crianças foi a questão dos órgãos dos sentidos. Então eu pedi que eles trouxessem alguns materiais de casa que a família enviasse numa sacolinha, sem que eles vissem, né? Mas isso foi um pouco difícil, né? Eles deram uma bisolhada e aí quando eles foram tentar adivinhar, eles já sabiam o que que era. Mas a ideia era essa. Alguns levaram ao pé da letra, né? Deixaram no saquinho fechado e aí eles foram até, né? Foram até a frente da classe, sentaram numa cadeirinha com a máscara, e cada um trouxe para vedar os seus olhos, e aí eu abri o saquinho e eles identificavam com a mão o que que era. Alguns elementos eu trouxe, enrolei, né, num papel, então cada um tinha só o contato com uma experiência, um material, então não tinha essa questão de compartilhar o material, e eles tocavam. Alguns diziam, prof, eu já senti o cheiro do café, né? Mesmo não tocando, eu já senti o cheiro. Outra coisa que eu trouxe foi o limão, foi bem difícil deles acertarem, que é uma coisa que eu acho que é um pouco mais distante, né? Deles tocarem. A massinha de modelar foi algo bem fácil. Eu trouxe alguns materiais, pedra, para eles tentarem escutar o que que era. E foi uma coisa fácil também. O arroz já foi mais difícil, a pipoca já foi mais fácil, o barulho deles identificarem que era pipoca. Alguns materiais. Eu trouxe também o mel, que eles diziam que era bem nojento de tocar, e que eles não gostavam do mel, né? Mas que ele era importante, o mel na alimentação. Aí a gente entra nessa parte também. Comentei com eles sobre a questão da alimentação, que muitas vezes a gente não quer provar o alimento, mas quando a gente começa a provar, a gente muitas vezes gosta daquele alimento. Até sugeri, né, que os pais fizessem em casa essa parte mais de degustação, do paladar, deles quererem provar alimentos diferentes. Uma das falas de uma menina, prof, é que esse cheiro do café, ele já é comum lá na minha casa. Então, foi muito fácil de eu identificar, não pelo tato, cheiro, olfato. Então, as crianças conseguiram identificar a importância dos órgãos dos sentidos, né? A questão do paladar, do olfato, do tato, da audição e também a importância da visão, que eles não tiveram porque estavam vedados, né, de se colocar no lugar do outro. Nessa abordagem da alimentação saudável, um dos vídeos foi feito, né, no ano da pandemia, 2020, foi das crianças confeccionarem animais com frutas. Então, vocês podem ver aqui várias imagens, né, que as crianças foram fazendo. Então, eles brincaram na sua casa e foram fazendo os animais. As características dos materiais, que é um dos assuntos também trabalhados dentro da BNCC, né, para eles identificarem que tipo de material que é feito, né, um brinquedo. Aí eu comentei com eles a questão da madeira, da palha, dos tijolos. Aí foi colocada a história dos 3 porquinhos. Então, junto com essa história, eu procurei abordar, né, como esses diferentes materiais eles se comportaram. A palha, que voa fácil, né? Quando o lobo mau assoprou, a palha
foi fácil. Depois a outra com a madeira, que o lobo mau também conseguiu assoprar, mas já teve mais dificuldade. E por último, os tijolos, que aí já foi, o lobo não conseguiu assoprar. Então a questão dos diferentes tipos de materiais. Então eu trouxe vários materiais e eles teriam que me dizer de que era formado aquele material. Era de plástico? Era de metal? Era de vidro? Era o papel? Então, materiais que eles manuseiam, né, com mais facilidade e deles conseguirem tentar identificar de que era feito. Era de madeira? Um dos assuntos que nós procuramos abordar bastante também foi a questão da coleta seletiva, né, separar o lixo seco do lixo orgânico que eles têm nas salas de aula. As crianças trouxeram um rolo de papel e elas confeccionaram animais também, fizeram carinhas de animais, né, polvo, o porquinho, que vocês podem ver algumas imagens, e aí eles utilizaram diferentes materiais, tentando reciclar, tentando reutilizar esse material. Uma das experiências que eu fiz com eles também foi a questão de atritar, né, o balão no cabelo, observar que o lápis, ele girava. Ó. Depois que eles confeccionaram os seus animais, eu finalizei, né, essa aula com uma experiência que eles sempre aguardam bastante, sempre esperam bastante por esse momento. Então, muitas vezes a gente aborda um assunto e aí acaba introduzindo uma experiência para finalizar essa aula também, se tornar mais dinâmica. Fizemos também massinha de modelar, trabalhar com as bolinhas, aí também entrando na questão dos números, quantas bolinhas foram feitas, quantas imagens foram confeccionadas, as crianças gostam bastante também.